Bom dia, pessoal. Como estão? É, Vamos dar início à nossa aula. Então, é a quarta etapa do processo de enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre implementação do cuidado, né? Como se criar, como planejar um cuidado de enfermagem e como implementar esse plano. Porque, como a gente sabe, o termo plano não é um cuidado, mas é um grupo, um conjunto de ações que vão a contribuir para quê? Para que o paciente evolua, tenha um prognóstico positivo e melhore. Então, quando a gente fala de cuidado, é um plano de cuidado, que é um conjunto de ações implementadas visando a melhora, um prognóstico bom para o paciente. Deixa eu abrir aqui os slides como sempre, né? Aparecer do ladinho. Vamos continuar, tá certo? Vamos lá. Isto. Então, vamos lá. A SAI, ela é composta de quantas etapas? 5, né? Nós já vimos a primeira etapa, histórico de enfermagem, investigação histórico. A segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. Lembrando que na primeira etapa, o histórico, investigação histórica, a gente faz levantamento dos problemas. Na segunda etapa, o diagnóstico de enfermagem, a gente delimita as necessidades de saúde do paciente. A terceira etapa, planejamento dos resultados esperados, é quando a gente planeja em quanto tempo o paciente vai evoluir positivamente né, a partir de algum problema. Então, quanto ele vai evoluir positivamente, vai melhorar de algum problema. E a quarta etapa é o quê? A implementação da assistência de enfermagem, a prescrição de enfermagem, a implementação do cuidado de enfermagem. E a implementação do cuidado, claro, tem a ver com o planejamento. Você planeja em quanto tempo. Então, dentro daquele período de tempo que você planejou na terceira etapa, o que eu posso fazer para o paciente alcançar a melhora naquele período de tempo estipulado. É aqui que a quarta etapa a gente verifica, né? A gente delimita essas ações. Então, como o próprio nome diz, implementar significa colocar em prática, executar o que antes era uma proposta, né? São ações prescritas necessárias para a obtenção dos resultados esperados. Então, essas ações elas são condizentes com a patologia apresentada, com todas as manifestações clínicas que o paciente apresenta e os problemas referentes a manifestação clínica, né? E a partir daí você estabelece resultados a serem alcançados e após esses resultados, você estabelecer esses resultados alcançados, o que acontece? Você vai implementar um cuidado para que esse resultado seja alcançado. Porque como é que você vai esperar alcançar um resultado se não tem ações? Então, a implementação do cuidado são ações que vão favorecer o que? A gente chegar alcançar esse resultado. Tia, pelo amor de Deus, de ficar com esse negócio da garganta, então eu vou ter que dar pausa e parar. Voltando, gente, deu um errinho aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Me atrapalhei. Então, quem prescreve o cuidado é a enfermeira. Então, a enfermeira, a atividade de prescrição de cuidado de enfermagem, prescrever o cuidado de enfermagem, construir diagnósticos é da enfermeira. É uma atividade restrita da enfermeira. E quem vai estar avaliando as respostas do paciente, né, o desempenho dele ao cuidado implementado é a enfermeira, né? E quem vai estar analisando é a enfermeira, claro, com a ajuda do técnico de enfermagem, que vai estar colocando em prática alguns cuidados, né? Então, a gente vai estar orientando o técnico na implementação desse cuidado. Ao prescrever os cuidados de enfermagem, como eu disse, a enfermeira, ela deve estar atenta a todos os fatores relacionados à sintomatologia do paciente, à patologia, as questões subjetivas que a gente sempre está valorizando e as características definidoras. Por quê? O problema, ou seja, os cuidados vão estar relacionados ao quê? A característica definidora, que é a raiz do problema. Quando a gente bota dispneia relacionada a dispneia é a característica definidora, é o problema. Então, você tem que implementar o cuidado para a característica definidora do diagnóstico de enfermagem. Por quê? Porque a gente quer cancelar todo o diagnóstico.
desde fazer diminuir e sumir a característica definidora, até com que os fatores relacionados não interfiram mais na saúde, né? Não façam com que esse problema surja novamente. Então, as prescrições, o foco das prescrições deve reverter os fatores relacionados e solucionar as características definidoras que têm a ver com os sinais e sintomas. Então, a prescrição de enfermagem é o quê? Reverter os fatores, né? De modo que esse fator não interfira mais, e solucionar a característica definidora, que nada mais é do que sinais e sintomas, a raiz do problema. No caso dos diagnósticos de risco, tem um detalhe a ser falado, que as prescrições devem estar focadas na alteração ou eliminação do fator de risco. Exemplo, se a gente diz que ela tem risco de úlcera por pressão, de adquirir úlcera por pressão, ela não tem a úlcera. Então, o cuidado vai ser voltado para quê? Para prevenir a úlcera. Então, o cuidado voltado para o diagnóstico de risco é para prevenção, né? É para prevenir o problema e eliminar o fator de risco. Então, o que está fazendo com que ela tenha risco de adquirir uma úlcera por pressão? O fato dela estar imobilizada e acamada. Então, o que a gente pode fazer com o fato dela estar imobilizada e acamada para não desenvolver uma úlcera por pressão? Né? Porque esse é um diagnóstico de risco. Risco de úlcera por pressão relacionado à imobilização ao leito, ou à restrição ao leito. Mudança de decúbito constante, realizar massagem de conforto, fazer a troca dos lençóis de higienização do leito. Deixar os lençóis esticados, colocar colchonetes entre as pernas para não fazer fricção, manter a hidratação e a alimentação do paciente. Então, eu já estou com o meu cuidado pensado, visando o quê? Evitar que a pessoa adquira uma úlcera por pressão e, desse modo, eu reduzo o risco. Ela está ao leito, eu vou reduzir o risco, e reduzindo o risco dela adquirir uma úlcera por pressão, implementando esse cuidado. As enfermeiras, elas prescrevem cuidados para as reações às condições clínicas que correspondem às complicações fisiológicas do paciente. É importante a gente estar atento que os cuidados, além de evitar um problema, a gente também tem que voltar ao que tem que ter um cuidado relacionado ao que às possíveis reações que o paciente vai ter. A gente implementa dentro desse cuidado alguns medicamentos. A gente tem que estar atento que alguns medicamentos podem causar reações de hipersensibilidade ou interação medicamentosa. Então, a gente tem que estar atento sobre isso na hora de prescrever o cuidado. Implementar o cuidado significa colocar em prática, executar o que antes era uma proposta. Cala a boca, pelo amor de Deus, atrapalha a tia. Qualquer coisinha que a senhora falar alto. Deu um errinho aqui, gente, voltando. Então, vamos lá. E como eu disse, implementar significa colocar em prática, executar o que antes era uma proposta. Você faz o plano de cuidado, que é uma proposta, e coloca em prática. Por isso que a gente fala implementação da ciência de enfermagem. Implementar é o quê? Programar e agir, colocar em prática. Então, quando a gente implementa, a gente coloca em prática. A gente planeja e coloca em prática. E coloca em prática o quê? Ações prescritas e necessárias para obter os resultados esperados. Lembra que eu falei na terceira etapa? O paciente deverá apresentar melhora da mobilidade em até 15 dias. Então, em até 15 dias, o paciente tem que apresentar uma melhora. O que eu vou fazer para o paciente apresentar uma melhora em até 20 dias da mobilidade? Implementar um cuidado. É isso que vai acontecer. A enfermeira deverá estar constantemente investigando tanto as respostas do paciente quanto o desempenho. Isso é a avaliação. Então, quando eu coloco em prática, eu já vou observando. Ele está evoluindo ou não está evoluindo? Ele está alcançando melhora ou não está alcançando melhora? Porque eu tenho que estar fazendo essa avaliação constante, observando se o cuidado implementado está surtindo efeito constantemente. E para que isso aconteça, para que a gente observe o desempenho, a gente tem que estar atento o tempo todo. E verificar se o cuidado está suficiente ou não. Porque se o cuidado não está eficiente, a gente pode mudar o cuidado. A gente pode
voltar ao resultado e modificar o prazo. Se foi 15 dias, a gente amplia para 30. A gente pode voltar nos diagnósticos e verificar se o diagnóstico não foi escrito errado. Tudo isso a gente tem que estar atento, tá? A gente sabe que o ser humano é imprevisível e tem que ser monitorizado cuidadosamente e cotidianamente. Continuando. Então, ao prescrever os cuidados, a enfermeira deve estar atenta aos fatores de enfermagem, pois, ao fazer as prescrições, seu foco deve reverter os fatores etiológicos, né? Os fatores causais, fatores etiológicos são as causas, e solucionar os sinais e sintomas. Já falei no caso do diagnóstico de risco, que a gente tem que eliminar os riscos, né? Então, como redigir uma prescrição de enfermagem? Para redigir a prescrição de enfermagem, a gente tem que estar atento a algumas questões, né? A gente tem que estar atento sobre o que vamos fazer. Primeiro você se pergunta, o paciente está lá doente, está com problema. Eu vou perguntar, o que fazer? Como fazer? Ou seja, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer isso? Qual a frequência que eu devo fazer isso? E por quanto tempo devo fazer isso? Exemplo, mobilizar o paciente, fazer mudança de decúbito. Então, o que fazer? Fazer a mudança de decúbito. Como fazer essa mudança de decúbito com o auxílio de um técnico? Eu vou estar mobilizando o paciente ao leito, né? Lateralizando, deixando decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo ou direito. Enfim, eu vou estar fazendo essa modificação. Então, como fazer? Quando fazer? Todos os dias. Onde fazer? No leito. Com que frequência? De 2 em 2 horas. E por quanto tempo vou fazer? Já que é todo dia, por quanto tempo? 30 dias. Então, veja que minha prescrição de um cuidado apenas, ela é complexa. Não é apenas chegar para o paciente falar, e chegar para o técnico e falar, faça isso, não. Tem que falar o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com que frequência fazer. E aí a gente elimina e minimiza erros, né? A gente trabalha com a segurança do paciente. Então, a falha que muitas vezes tem na SAI, que a gente vê muito profissional errando e falhando, é por isso, preguiça do enfermeiro da enfermeira em estar programando tudo adequadamente. E segundo, de estar orientando adequadamente o técnico. Tem que estar orientando. Se não orientar, nada vai funcionar e nada vai dar certo. Então, essas prescrições têm a intenção de individualizar o cuidado, que o cuidado ele é individualizado, ainda que os sintomas sejam parecidos com os pacientes, mas cada um reage de uma forma e a manifestação acaba sendo específica também. E para toda prescrição deve haver um diagnóstico prévio. Ou seja, essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, de prescrição que deve ser completa e objetiva, isso é para cada cuidado. Então, um cuidado ele deve ser escrito dessa forma. Isso é só para mudança de decúbito. Quando for para a questão da hidratação, do aumento da ingestão hídrica, é um cuidado específico também que deve ser feito dessa forma. Quando eu vou mensurar a temperatura, é um cuidado também deve ser dessa forma. Dentre outros, cada cuidado tem que ser escrito completo, mas de modo objetivo e direto. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como redigir uma prescrição de enfermagem? Exemplo, trocar o curativo hoje. Esse foi o exemplo. Aí a gente vai observar se a prescrição está completa ou incompleta. Prescrição incompleta. Porque está dizendo trocar o curativo hoje, mas ela não orienta, não dá um norte ao técnico de como ele deve fazer, ou até o outro enfermeiro também da assistência deve fazer. O técnico, quem vai fazer? A prescrição está incompleta. Não diz quem é que vai fazer, se é o técnico ou a enfermeira. Quais são os curativos? Qual a região em que o paciente apresenta lesão cutânea para se fazer o curativo? Não diz. Quantos serão os curativos? Também não diz. Qual material a ser utilizado? Não diz o que usar. É o mesmo produto para todas a lesão? O paciente tem uma ou duas lesões? Tem 2 lesões. Sim. Uma lesão tá com tecido de granulação, a outra está com tecido necrosado. É o mesmo material? Não é. O procedimento de fazer o curativo é o mesmo? Não, não é. A gente sabe disso. Então, a gente tem que estar atento a todos esses fatores, porque a prescrição não pode estar incompleta, tem que ser o mais completa possível, direcionando, tem que ser uma
prescrição assertiva também, que minimize os erros e garanta a segurança do paciente. Portanto, essa prescrição aqui, trocar o curativo hoje, está incompleta porque não direciona a equipe, compromete a segurança do paciente, coloca o paciente em risco. Você não sabe qual produto utilizar, então o técnico ou a enfermeira pode usar qualquer coisa, né, que achar apropriado, e a gente sabe que a gente não deve fazer o que a gente acha, mas o que é certo, isso eu falo sempre, né? Essa mania de fazer o que acha, que muita gente erra, porque diz que não dá tempo, ou que tem muita coisa para fazer, a gente entende, mas nunca o que acha, é sempre o certo. Então, qual seria a prescrição correta, Pablo? Veja como é que deveria estar escrita. Trocar o curativo do acesso vascular central, funcionado na veia subclávia direita, a cada 24 horas e sempre que estiver sujo, úmido ou solto. Limpar a área com clorexidina e degermante e remover essa solução degermante com soro fisiológico, 0,9%. Realizar o curativo com gaze e fita hipoalergênica. Né? A fita hipoalergênica é o micropore. Anotar o curativo realizado, a data que a punção foi feita e a data do curativo e assinar. Caso, aí agora vem uma coisa além. Caso seja detectado sinais flogísticos, né, que é os sinais de flogose, de processo inflamatório, dor, calor, rubor, edema e disfunção orgânica, solicite a avaliação da enfermeira. Ou seja, olha que prescrição completa. Eu tenho aqui o que fazer, como fazer, com o que fazer, onde fazer, qual a frequência fazer e até quando devo fazer. Ela está completa, né? Ela não deixa margem para o erro, ela é bem diretiva. Você não existe curativo em subclave esquerda, então a pessoa já não tem dúvida, é subclave direita, né? O acesso vascular central. Então, por aí você já vai tirando. Essa a cada 24 horas e ainda deixa outra dica. Pode ser a cada 24 horas ou antes, se sujar, se estiver úmido, se soltar. Então a gente tem que estar atento a tudo. E ainda deixa uma dica no final. Caso detecte algum sinal, então já orienta o técnico. Se você vê alguma alteração, me chama, né? Tá lá escrito. Então se o técnico não seguir nada disso, aí você se resguarda legalmente, porque você orientou, você deixou uma prescrição muito bem escrita, muito bem prescrita, na verdade, né? Bem completa. E aí você não responde legalmente se o técnico errar. Porque se você não faz isso e o técnico erra, eu já falei para vocês, a culpa é de vocês também. E se você responder legalmente, a culpa é de vocês também. Ah, mas o técnico errou. Mas o erro é seu, que você tem que supervisionar, como eu já falei. Você tem que direcionar, tem que orientar, e você não fez nada disso. Então, como eu disse, responde legalmente pelo que na questão do, como é que fala? Da relação que se dá entre preposto e preponente, né? E essa relação que desenvolve entre técnico de enfermagem e enfermeiro. Tenha cuidado para não redigir cuidados incompatíveis com as condições das instituições, com as condições familiares e clínicas do paciente. Então, aí entra também a questão do enfermeiro na hora de prescrever, o quê? A questão da gerência, porque ele é gestor do setor, do serviço daquele plantão. Então, ele tem que estar atento ao material disponível, né? Às vezes ele está o paciente com úlcera por pressão, ele quer prescrever uma placa de hidrocoloide, mas não tem placa de hidrocoloide. O técnico vai usar o quê? Então, ele tem que estar atento e tem que ter essa noção gerencial para poder estar prescrevendo um material adequado, disponibilizado pela instituição, pelo serviço de saúde. Ou muitas vezes ele tem que ver a condição da família do paciente e clínica do paciente também. Por que a condição da família do paciente? Porque às vezes a gente quer algo melhor para o paciente, quer uma cobertura melhor, quer algo que promova um maior conforto, uma evolução e prognóstico melhor. Aí você vai solicitar que muitas vezes o familiar compra. Mas você tem que observar se o familiar tem condição, para você não passar essa vergonha e falar, compra isso, não tenho dinheiro. Não, observa, sonda, e aí você verifica se a família tem condições de comprar o material que você pensa ser adequado ou não. E a condição clínica do paciente. A placa de hidrocoloide. É necessário para aquele paciente a placa de hidrocoloide para mandar o familiar comprar, já que a instituição não tem? Tudo isso você tem que observar.
A quantidade de cuidadores para realizar as atividades, recursos físicos, materiais, orçamentários deve ser considerada. Uma mudança de decúbito. A pessoa não, um técnico não faz uma mudança de decúbito sozinho, né? A depender do paciente. Então, você tem que observar isso também. Ou até mesmo um banho no leito de um paciente acamado, muito grave, extremamente obeso. Então, você tem que observar tudo isso. Tem que observar os recursos físicos disponíveis, materiais. Tudo isso a gente tem que considerar. Se a gente, na hora de prescrever um cuidado ou o plano de cuidado, a gente não considerar recursos humanos, recursos materiais, condições de saúde do paciente, condições financeiras da instituição familiar, recursos físicos, enfim, orçamento, a gente não vai alcançar um resultado bom, né? Então, a parte gerencial ela é extremamente determinante para uma prescrição bem feita. Sempre que as condições clínicas permitirem, as prescrições precisam ser discutidas com o paciente, que precisa ser estimulado a participar do processo de tomada de decisão. Então, se o paciente puder contribuir, chama ele, conversa com ele, verifica o que é melhor para ele. E se ele não puder falar, converse com o familiar ou com o cuidador. É extremamente importante ouvir quem está com o paciente ou paciente. E olha, uma prescrição aqui muito boa. Olha um plano de cuidado. Aqui foi apenas um cuidado prescrito. Isso é um plano de cuidado. Olha que o plano de cuidado ele tem o diagnóstico, ele tem o resultado e tem a prescrição completa. Vamos lá no exemplo. Qual diagnóstico eu coloquei? Integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada. Claro, o paciente está imóvel no leito. Se ele não se move, a circulação está comprometida. Então, a integridade da pele, por isso que fala integridade tissular ou integridade da pele, vai ficar prejudicada. Estou explicando isso. E como você evidenciou? Você evidenciou isso porque surgiu uma ferida com área de solopamento, com área extensa de 8 centímetros em região trocantérica direita. Então, é importante a gente ter noção e entender e interpretar o diagnóstico de enfermagem para prescrever adequadamente. Então, o resultado esperado em cima desse diagnóstico vai ser o quê? O paciente apresentará melhora no aspecto da lesão na região trocantérica direita e com redução da área lesionada, da área de solopamento, em até 15 dias. Então, olha que eu dei um período extenso, 15 dias, para começar a apresentar melhora. Mas significa que você vai levar 15 dias para avaliar? Não. A avaliação ela é constante. E qual a prescrição de enfermagem para isso? Vamos lá, cada prescrição. Realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Não posicionar o paciente em decúbito lateral direito. E digo quem vai fazer, o técnico de enfermagem. Olha os horários, deixei o horário que o técnico vai vir e vai checar. 8, 10, 12, 14, enfim. Cada prescrição vale 24 horas e a prescrição ela se inicia nas horas pares, sempre de 8 horas da manhã de um dia a 8 horas da manhã de outro, não nas horas ímpares. Uma vez ou outra você usa uma hora ímpar quando tiver um medicamento que for entrar a interação, aí você utiliza, mas não se utiliza, geralmente horas pares, a partir das 8 da manhã de um dia às 8 da manhã do outro. Outra coisa, instalar colchão piramidal hoje. O que é o colchão piramidal? O colchão caixa de ouro. Quem vai escrever, quem vai fazer técnico de enfermagem. O horário às 8 da manhã, porque uma vez você vai instalar e vai deixar. Então, tá bem objetiva, tá claro quanto ao período, né? E o horário quem vai fazer. Terceiro, fazer curativo em lesão trocantérica direita, com soro fisiológico em jato e curativo de alginato de cálcio, ocluindo-o com gaze e fita hipoalergênica hoje. Avaliar o curativo diariamente e trocá-lo em 3 dias ou antes, se estiver sujo, úmido, solto ou saturado. Realizar o registro sobre os aspectos e as dimensões da lesão. Quem vai fazer? Enfermeira. Qual horário? 8h30 da manhã. Por que, Pablo, não é 8? Porque 8 horas é o horário que ele toma café e toma banho, né? Você tem que fazer logo após o banho. Não se faz curativo antes de banho.
E por que aqui eu vou trocar de 3 dias? Porque o alginato de cálcio ele tem que surtir o efeito, ele tem que saturar toda a substância que está naquele curativo. Geralmente é 3 dias o período de saturação, ou seja, que já entrou em contato com a lesão, já foi absorvido. Então, tudo isso a gente tem que estar atento também. Conhecer o material prescrito. Então, a gente tem a NIC. Como a gente tem a NANDA, a gente tem a NIC. O que é a NIC? É a classificação das intervenções de enfermagem, né? É uma taxonomia. Ela vem orientar quais cuidados prescrever para cada problema ou diagnóstico de enfermagem. Assim como tem a NANDA, tem a NIC que você pode achar. Ela é muito mais fácil de ser utilizada porque é uma série de cuidados, né? E ela vem detalhada sobre o que fazer, tá? Então, a NIC, geralmente você consulta a NIC para poder prescrever o cuidado. Ou não, do dia a dia a gente acaba sabendo mesmo. Os cuidados de enfermagem a serem prescritos devem ser extraídos de pesquisas que evidenciem que aquelas atividades são capazes de melhorar a condição do paciente. Mudança de decúbito não foi feita da cabeça, não foi do achismo. Houve uma pesquisa para verificar a eficácia ou não. A caixa de ovo, né, que é a caixa piramidal, também. Isso eu estou falando de agora, né? A massagem de conforto com óleo Dessane, também. Então, existe evidência na literatura científica que fundamenta isso. Não é algo do achismo, eu acho que isso vai dar certo, não. Houve pesquisa, houve evidências, houve ensaios clínicos, testes daqueles ensaios clínicos para poder chegar à evidência de que aquilo surtiu efeito e houve melhora, né? Então, a gente tem que estar atento que a prática de enfermagem é baseada em evidência científica, né? É um movimento criado na década de 90 para dar a características à enfermagem de ciência, que a enfermagem é ciência, né? E não só a ciência, claro, não só a enfermagem, claro, mas as outras profissões da área da saúde. Mas no caso das evidências para a enfermagem, é extremamente importante que a gente rompe com a questão da arte, com a questão do por amor e fazer o que é certo, o que é científico. E muito obrigado. Eu vou deixar, pessoal, eu vou deixar um estudo de caso junto com esse vídeo, tá? Para a semana que vem. E eu quero para a semana que vem a atividade, claro, né? Aí vai ficar faltando 2 conteúdos: avaliação de enfermagem, que é a 5ª etapa, e diagnóstico situacional. E eu vou estar orientando adequadamente sobre tudo isso. São os últimos assuntos que a gente vai estar ministrando. Até a próxima. A caixa de bate-papo está aí para vocês tirarem dúvida. O fórum de discussão, né? Então, vocês podem deixar suas dúvidas, que eu vou estar respondendo. Estou aberto nos horários da aula para responder. O Moodle está aberto, eu estou sempre disponível através do Zap de Mariana. Então, vocês podem encaminhar suas dúvidas que eu respondo, bem como lá no Moodle e no e-mail para estar respondendo. Então, até a próxima. Beijo.